Salmo 118, versículos 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Oremos. Pai amado e bendito, te louvo pela tua palavra, Senhor, que é maravilhosa, que é rica, que nos traz esperança, nos traz correção, nos traz direção. Senhor, fala aos corações para a glória do teu nome. Que tu sejas engrandecido e exaltado em tudo que faremos aqui, Pai amado e bendito. Em cada oração, em cada palavra, que o inimigo de nossas almas seja repreendido, Senhor. Em nome de Jesus, que Satanás seja envergonhado, porque o teu Espírito Santo venha ministrar nos corações, venha conscientizar-nos de pecados, venha nos levar ao arrependimento de pecados, venha transformar nossas vidas. E possa o Senhor ser glorificado, pois onde está a presença do Senhor, onde o Senhor se manifesta, Satanás não tem como prevalecer, Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então abençoa-nos, fortalece-nos, fala aos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Como tenho feito às terças-feiras, uma breve reflexão para dedicarmos mais tempo à oração. Oraremos também pela nossa querida irmã Lourdes, aniversariante do dia. Muito bom tê-la conosco, celebrando seu aniversário aqui juntamente conosco. Nós aqui ganhamos o presente de tê-la aqui conosco, essa irmã tão querida, tão preciosa. Mas queria trazer uma reflexão desse salmo que é muito abençoador, muito profundo. Esse salmo, juntamente com o Salmo 110 e o Salmo 2, são salmos messiânicos, salmos que falam da vinda do Messias. E tanto o Salmo 2, quanto o Salmo 110, quanto o Salmo 118, são os salmos mais citados no Novo Testamento. Alguns estudiosos defendem que o Salmo 118, inclusive, é o mais citado no Novo Testamento, por falar diretamente da pessoa de Jesus, mas também o Salmo 110, o Salmo 2 são muito citados e outros salmos também são mencionados. Esse é um salmo que glorifica o Senhor, em que o salmista mostra como ele buscou a Deus e Deus entrou em auxílio, Deus o auxiliou, Deus o salvou do mal e aponta para o nosso bendito Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como disse, eu não vou me estender muito, mas eu queria pontuar algumas coisas muito marcantes nesse salmo tão maravilhoso da palavra de Deus. E ele começa os versículos 1 a 4 como se fosse uma congregação. Parece que está o salmista, e possivelmente isso era feito quando eles se reuniam, em culto a Deus, em adoração a Deus, e ele vai, como em outros salmos você vê também, convidando a congregação a adorar a Deus. Olha o que diz os versículos 1 a 4. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E agora ele vai dizendo algumas pessoas, num grupo de Israel, de Arão, os sacerdotes, depois os que temem ao Senhor, e a gente vai fazer um exercício aqui. Eu vou ler o início e os irmãos leiam o que está entre aspas aí. Eu vou dizer, diga, pois, Israel, e os irmãos leiam em voz bem alta. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, e os irmãos leiam em voz alta. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. E também no versículo 4. Vamos fazer? Então, versículo 2. Diga, pois, Israel. Diga, pois, a casa de Arão. Diga, pois, os que temem o Senhor. Provavelmente, na adoração do povo de Israel, era isso que a gente fez agora que acontecia. O sacerdote, aquele que estava conduzindo a reunião, falava e o povo respondia. E aqui é bom, irmãos, a gente entender, porque o nosso Deus, numa época de tanta instabilidade, de tantas mudanças, de tantas incertezas, nós vemos que a Bíblia nos mostra que Deus não está bom. Deus é bom de vez em quando, Deus um dia amanhece bom, no outro dia amanhece mais ou menos, ou que Deus às vezes é misericordioso, mas às vezes não é. Não, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor não muda com os rumores do tempo, não muda com as guerras, não muda com a temperatura, não muda com as estações, como muitas vezes acontece conosco.
tem dias em que estamos mais quebrantados, mais compassivos, tem dias que estamos mais nervosos e precisamos em todo tempo orar e pedir a Deus para glorificar ao Senhor em nossas vidas, mas o nosso Deus, ele é bom. O nosso Deus é misericordioso. Assim como outro salmo que eu gosto muito, vocês podem ler depois, fica aí de trabalho de casa para aqueles que tiverem interesse, o Salmo 136, que é um salmo que fala, tem um refrão, a sua misericórdia dura para sempre, repete muitas vezes ao longo do salmo, para reforçar na mente do povo que o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é gracioso, e a gente precisa ter essa certeza, amém? Porque nós nos aproximamos do nosso Deus sabendo quem ele é, nos aproximamos de Deus sabendo que ele é um Pai amoroso. Por vezes ele não vai nos dizer o que nós gostaríamos, por vezes ele não vai nos conceder o que nós sonhamos, mas certamente, dependendo e confiando nele, temendo a Deus, experimentaremos da sua bondade e da sua misericórdia. Só que depois dessa introdução, você pensa, meu Deus, que salmo bonito, só vai falar que Deus é bom, que a vida dos que temem a Deus é só tranquilidade. Só que o versículo 5 mostra que não é bem por aí. Muda a estação, naqueles que, como eu, gostam, eu não ouço mais, né, mas já ouvi muito rádio, né, você muda a estação do rádio, e aqui mudou a estação, o salmista está louvando a Deus, e ele começa a falar da sua angústia, versículo 5, na angústia invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Então, o fato de sabermos que Deus é bom, Deus não está bom, Deus não é bom de vez em quando, ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, não significa que não passaremos por angústia. O salmista passou por angústia, mas o que ele fez na angústia? Invocou o Senhor, e é isso que temos que fazer, irmão. Está passando por dificuldades, está passando por lutas, ore, clame a Deus, o Senhor entra com providência, e ter essa certeza que ele tem aqui, o Senhor está comigo, eu não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Eu falava domingo à noite, eu gosto muito do miolo ali do Salmo 23, que é chama menos atenção do que o início, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, todo mundo conhece Salmo 23, 1 de cabeça, mas ali por volta do versículo 4, fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa certeza de que Deus está conosco, essa certeza de que Deus está conosco enquanto invocamos o nome dele em meio às nossas angústias, que ele nos põe a salvo, que ele nos ajuda, isso precisa estar impresso em nossos corações. Talvez você esteja aqui essa noite desanimado, desanimada, aflito, sem direção, clame ao Senhor, invoque ao Senhor, clame a Deus. Hoje eu não sou de compartilhar isso, mas enquanto o diácono Zé Paulo ministrava ali, eu me lembrava disso e falava, meu Deus, hoje à tarde eu estava aqui na igreja sozinho, eu dobrei meus joelhos aqui mesmo e estava orando ao Senhor, apresentando minha vida a Deus e clamando a Deus pelo João, pelo parto que será. Vai ser antes não, hein, David? Cadê o David? David, deixa o João lá. David falou, vai vir antes. Eu falei, não, David, deixa o João lá, vim sexta-feira. Então, tudo programado para sexta-feira. E eu orando e clamando a Deus e invocando ao Senhor, e eu experimentei de algo glorioso do Senhor nessa tarde. Eu falava, como é bom a gente ter essa certeza de que o Senhor nos ouve, que o Senhor ouve a nossa oração, que Ele nos visita, que Ele nos atende. E Deus me surpreendeu hoje à tarde com uma situação que eu não esperava e que foi uma bênção para as nossas vidas. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos que invocar e buscar a sua presença, independente do que vier a acontecer. Mas Ele é bondoso e, por vezes, Ele nos surpreende e nos abençoa com muito mais do que podemos pedir ou pensar. Então, estou te falando de algo que eu vivi não agora, não há um ano atrás, mas há algumas horas atrás, orando e clamando ao Senhor e experimentando da sua graça, mais uma vez. E os versículos 8 e 9 também parece um refrão a ser cantado pela congregação. Leia em voz alta os versículos 8 e 9 comigo. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Nós somos o tempo todo treinados a buscar ajuda na financeira, buscar ajuda no patrão, buscar ajuda em um familiar que talvez tenha uma condição financeira melhor do que a sua, buscar ajuda, às vezes, em pessoas que possam nos auxiliar, isso não está de todo errado. Há momentos em que pessoas vão nos auxiliar e não devemos ter vergonha de pedir ajuda, mas aqui o salmista fala, é melhor buscar refúgio no Senhor. A gente precisa buscar refúgio no Senhor, meu irmão.
Eu creio que muitos cristãos hoje, como eu falava domingo à noite pregando sobre oração, muitos têm andado angustiados, aflitos, porque muitos perderam essa dimensão de nós caminharmos com Jesus, nós dobrarmos nosso joelho no nosso quarto, trancar a porta, fechar a porta e orar ao Pai, o Pai que vê o secreto o recompensará. Mateus capítulo 6. E é curioso que Jesus fala isso do quarto, só que ele está citando Isaías capítulo 26. E lá em Isaías está falando do juízo de Deus derramado sobre a terra. Então, enquanto Deus está derramando o seu juízo sobre a terra, os que o temem estão dentro do seu quarto, protegidos, orando ao Pai. Olha que bênção, irmão. O Pai ouve, Deus ouve, irmão. Muitas pessoas são angustiadas que não se sentem ouvidas. Nós, maridos, precisamos melhorar nisso. Não sei você, eu sei que eu preciso. Outro dia, eu não sei, me lembro alguma coisa que a Tati falou. A gente estava conversando, ela falou, você dormiu, a gente conversando. Eu falei, perdão, fui vencido pelo sono. Uma dica, marido, não converse com a sua esposa deitado na cama. Isso é muito perigoso. E se a esposa for um pouco mais brava, ela pode te acordar, ou com um copo d'água, ou te balançando, acorda. Então, sente numa cadeira, fique em pé, não fique no celular, mas ouça a sua esposa. Muitas mulheres reclamam que não são ouvidas, e nós, homens, precisamos abrir os ouvidos para ouvir as nossas esposas. Às vezes, uma vez um preletor de casais falava que o homem tem a caixa do nada, né? Que a gente chega em casa, você talvez já tenha ouvido isso, e às vezes o homem chega em casa, eu sei, irmãs, para vocês é difícil entender isso, mas eu sei, né, Marquinhos, não é, é como a gente não entende umas coisas que vocês passam, e não dá para entender, a gente é meio tapado mesmo, mas no caso de vocês, não é que vocês sejam tapados nem nada, é que eu sei que é difícil entender como uma pessoa para e não faz nada, mas nós homens temos essa habilidade surpreendente, né, irmão, de parar, às vezes sentar num sofá e ficar, né, Jones, e para ali, e está a Nathalie, Jones, que planeta você está, o que está acontecendo? O que você está pensando? Né? Não sei se a Nathalie faz isso, mas tem muita mulher que fala, o que você está pensando? O que aconteceu? Não estou pensando em nada. Como em nada? Não existe isso. Existe, irmão. Acreditem, existe. Nós, homens, temos essa habilidade de sentar e não pensar em nada. Aí tem esse pastor que fala que é a caixa do nada. Então, às vezes, você está lá e você está no mundo da lua e você está pensando assim. Você está no telefone? Não estou no telefone, não, só estou parado. Parei, tirei da tomada. Então, eu sei que é difícil, às vezes, para as irmãs entenderem isso, mas as irmãs normalmente precisam ser mais ouvidas. E nós, maridos, precisamos estar atentos às necessidades da nossa esposa. Mas o nosso Deus não tem problema, Ele não dorme enquanto falamos com Ele, como nós, maridos, muitas vezes fazemos. Ele não tem caixa do nada que você fala com Deus e Deus está aéreo. Não, Ele sempre nos ouve. Olha que bênção. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, Ele nos ouve. E o salmista começa a dar um relato aqui, eu vou ler rapidamente, das vitórias que Deus concedeu a ele. E lembre-se que esse é um salmo messiânico, que mostra as vitórias do salmista, mas também aponta para o maior vitorioso que existiu, para aquele que é o nosso verdadeiro herói, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 10 em diante diz, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinho foram queimados, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Glória a Deus. O salmista mostra o livramento de Deus. E da mesma maneira que aqui aponta para o nosso maior vitorioso, que é Jesus Cristo, que venceu os nossos maiores inimigos, o diabo, a carne, o pecado, a morte, ele venceu, ele ressuscitou, ele é vitorioso. Também nos mostra que Deus nos guarda, irmãos. E nós temos inimigos, não tem uma visão romântica da vida. Às vezes pessoas que se levantam contra você, e você precisa orar e pedir a Deus sabedoria e graça. Certamente uma guerra espiritual em que todos nós estamos inseridos. Não seja ingênuo, por vezes situações se levantam e você tiver um pouco de discernimento espiritual, você vai ver claramente as pegadas de Satanás, as patas do diabo, querendo trazer confusão na sua vida, na sua família. Cuidado, preserve a sua vida.
Mas o nosso Deus, Ele nos salva, Ele nos livra, Ele é a nossa força, o nosso cântico. Na tenda do justo, olha que coisa bonita. As tendas naquela época, né, muitos viviam em tendas, ou talvez aqui fazendo uma referência a uma das festas judaicas. Então, na tenda dos justos, há voz de júbilo e de salvação. O Senhor é por nós, irmão. Louvado seja Deus. E ele continua, versículo 19: abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Deus nos escuta. Às vezes, maridos, nós não escutamos as nossas esposas e precisamos fazer isso, mas Deus sempre nos ouve. Deus sempre ouve o nosso clamor. Nós o invocamos na hora da angústia, Ele nos ouve e Ele é fiel para nos salvar. E aí o final desse salmo evidencia o seu caráter messiânico, como ele aponta para Jesus Cristo. Inclusive é citado essa parte no Novo Testamento, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra mais importante de um edifício. Quem é a pedra angular da nossa fé? Cristo, nosso Salvador. E diz o versículo 23, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. E o versículo 25, novamente, o salmista clama a Deus: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Não é pecado pedirmos a Deus que nos prospere. É pecado acharmos que Deus tem obrigação de nos dar tudo o que queremos, ou buscarmos a Deus somente para termos riquezas. Mas o salmista pede a Deus que os prospere, sabendo que lá, nesse contexto, prosperidade era algo muito além do que ter riqueza. É termos paz, termos alegria, termos o que lemos antes, voz de júbilo e de salvação dentro dos nossos lares. E após pedir a Deus que os salve, olha o que diz o verso 26, bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoamos, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornem a festa com o quê? Ramos até as pontas do altar. E onde nós vemos isso acontecendo? Como muito bem lembrado pelo diácono Marcos no domingo. Domingo passado foi domingo de Ramos, que é o quê? É uma festa católica? Não. Foi o momento em que os judeus pegaram, e a partir desse salmo, e talvez de outros textos do Antigo Testamento, eles apresentaram ramos para a entrada triunfal de Jesus, enquanto cantavam Baruch Rabak Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus adentrando Jerusalém uma semana antes da Páscoa. E é a semana que estamos, Jesus passou por tantos episódios que culminaram na sua morte na Sexta-feira Santa. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele ressurgiu dentre os mortos. E essa é a nossa salvação. Vá comigo em João capítulo 12, já estou encerrando. João capítulo 12. João 12, a partir do versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos, olha os ramos lá do Salmo 118 aí, ramos de palmeiras, e saiu ao encontro dele clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é o quê? Rei de Israel. O Salmo 118 que acabamos de ler, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não tema, filho de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumento, um cumprimento de uma profecia do profeta Zacarias. Então aqui Jesus Cristo está entrando nessa semana, no domingo de Ramos, né, domingo que iniciou essa semana em que estamos, há 2000 anos atrás aproximadamente, Cristo estava adentrando, ouvindo o bendito que vem em nome do Senhor, cumprindo o que estava nos salmos, ouvindo, né, cumprindo o que estava nos profetas, cumprindo o que estava na lei. Ele veio, o Messias voltou e ele é a nossa salvação. Chegou, né? E ele vai voltar. E essa é a nossa esperança. Temos lutas, temos dificuldades, temos angústias, somos homens, mulheres com as nossas demandas.
invoque ao Senhor, porque Ele já nos enviou a solução para a nossa maior necessidade. Porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o diabo, e um dia Ele voltará. E aí, voltando ao Salmo 118, ele termina: Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você crê nisso, meu irmão? Mensagem tão simples, tão basilar da nossa fé, mas tão difícil às vezes a gente aplicar no coração. Que Deus nos ouve. Que nós invocamos, Ele estende, Ele ouve a nossa oração, que dependendo dEle, esperando nele, não temos por que temer, não temos por que nos angustiar. Volte os seus olhos para o Senhor, esse que cumpriu essa palavra e enviou Jesus Cristo, Ele continua cumprindo as suas promessas, continua cuidando de nós. Digam os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. O que Deus vai fazer, eu não sei, irmão. Às vezes a gente não sabe nem o que Deus vai fazer com as nossas vidas, mas sei que Ele é fiel para cumprir, como cumpriu essa palavra lá em Jesus Cristo, e vai cumprir com a sua volta. Ele é fiel para nos livrar, para nos guardar. Mas creia nisso, invoque ao Senhor, clame a Deus, busque a presença de Deus. Se for o caso, faça um jejum. Há muito tempo que eu não jejuo, ou estou com uma causa, apresente, faça um jejum a Deus, uma prática da igreja, uma prática bíblica. Apresente e fala: Senhor, eu tenho mais fome, mais necessidade do Senhor do que de qualquer coisa nessa vida. Se tiver dúvida, nos procure, mas busque a Deus, invoque ao Senhor, invoque a Deus, invoque o nome dEle. Pois na angústia, diz o salmista, invoquei o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. Ele é poderoso para nos salvar, para nos preservar. Confie nisso e busque ao Senhor, mesmo que agora pareça que nada está acontecendo. Parece que Deus está como alguns maridos, na caixa do nada, não ouvindo nada, mas Ele ouve. Ele não é limitado como nós. Ele ouve. Invoque o Senhor. Clame ao Senhor. Clame pela sua presença. E Ele é fiel para nos ouvir e operar maravilhas. Porque, como lemos aqui, a mão do Senhor faz proezas. Vamos orar.